Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Bom, o episódio de hoje vai ser um episódio especial, tanto que eu resolvi lançar ele na quinta-feira. Você sabe que quintas-feiras eu lanço episódios especiais onde eu falo sobre o que esperar da série da Prime sobre Senhor dos Anéis, o que esperar de House of Dragon, essas coisas. E mais uns episódios especiais sobre alguns autores, meus autores favoritos e tal. Esse episódio em específico, ele foi desencadeado pelo momento que eu estou aqui numa fase de ouvir muito audiobook. E nesses audiobooks eu resolvi priorizar livros que eu já tinha lido e que eu resolvi reler, entre aspas. No caso, escutar nesses audiobooks enquanto eu tô aqui trabalhando, lavando roupa, né, hidratando cabelo. E o livro que eu escolhi foi o Harry Potter e a Pedra Filosofal, da magnífica Britney Spears. Não, mentira. A gente vai falar um pouquinho sobre a J.K. Rowling, a autora do livro. A gente vai entrar, assim, em uma conversa sobre as polêmicas dela. Mas a gente também vai se concentrar muito sobre a construção literária do Harry Potter, que eu acho que é uma coisa extremamente interessante de se discutir. Pra quem não sabe, a minha história com o Harry Potter é uma história torta. É uma história que, por sinal, eu já contei no meu extinto canal do YouTube Bagunça Criativa, mas eu acho que vocês do podcast não conhecem, então eu vou recontar. Quando eu resolvi ler Harry Potter, eu tinha acabado de ler, eu tinha uns 18, 19 anos, eu tinha acabado de ler pela primeira vez As Brumas de Avalon, que eu li lá em Fortaleza, quando eu morei em Fortaleza. Eu estudei num cursinho chamado Farias Brito, e esse cursinho tinha uma biblioteca fabulosa, e aí eu peguei lá o Brumas de Avalon, e eu lia, nossa, amei na época. E aí, quando terminou, eu falei assim, ai, mundo da magia, quero livros de magia. E aí eu fui e falei assim, vou ler Harry Potter. E não rolou pra mim. Acho que eu abandonei, ele não tinha nem chegado em Hogwarts. E por que eu abandonei? Porque eu achei o que o livro que é um livro extremamente infanto-juvenil. Harry Potter é um livro infanto-juvenil. Eu entrei numa confusão com uma pessoa num clube do livro, que eu não recomendo nunca ninguém entrar em clube de livro, porque isso dá confusão. E essa pessoa teimava que Harry Potter era YA. E a gente sabe, a gente já teve aqui episódios de YA nesse podcast, onde eu especifico o que seria um livro YA. E Harry Potter não combina nenhum dos livros com o que nós esperamos do livro YA. É um livro infanto-juvenil que conta a história de um menino que começa com 13 anos, né? Enfim, então eu tinha 18 para 19, tinha acabado de ler Brumas de Avalon, todo aquele peso sobre as lendas arturianas, né? E todas as temáticas super pesadas e filosóficas, né, da Marion naqueles livros. Eu não tive condições de gostar de Harry Potter e abandonei o livro. Tenho dois grandes amigos, a Erika e o Sérgio. Beijo, Erika e Sérgio. E eles são grandes fãs de Harry Potter. Aí o tempo passou e eles falando, não, Lívia, você tem que dar mais uma chance, tem que dar mais uma chance. Aí eu resolvi então pegar e baixei os 7 livros e resolvi ler. Lia um livro por semana, eu acho que isso foi uns 7 anos atrás. E aí eu acabei terminando a série Harry Potter. O que eu posso falar pra vocês? Que é uma série muito interessante e que ela tem muitos altos e baixos, tá? Não acho que é uma série perfeita do começo ao fim, até porque tem 7 livros, e quando você tem uma série com 7 livros, é algo complicado você manter a qualidade de todos os 7 livros. Você vê isso no próprio Song of Ice and Fire. Você tem o primeiro livro que é legal, você tem o segundo livro que é legal, você tem o terceiro livro que é maravilhoso. Tormenta das Espadas é meu livro favorito de A Song of Ice and Fire. Aí você tem o quarto livro que é chato, mas é chato. Gente, eu demorei 2 meses pra terminar aquele treco. Chato, livro chato, nossa senhora. E aí você tem o quinto livro, que aí dá uma melhoradinha. Por quê? O autor resolve, então, naquele momento, dividir, né? Pra quem não sabe, tá? Song of Ice and Fire, o livro 4 e o livro 5, o George R. R. Martin resolveu dividir em norte e sul de Westeros. Então você tem o norte, você tem Daenerys, a galera lá da muralha, em um livro. E o outro você tem Porto Real, você tem a galera de Dorne. E cara,
é besteira fazer isso, porque o que aconteceu é que todos os personagens mais queridos ficaram no livro 5 e os personagens menos queridos ficaram no livro 4. Então, o livro 4 é um livro complicado de se ler. Você também vê isso no próprio Brumas de Avalon, que eu acho que o terceiro livro, se eu não me engano, é o livro mais mememé de todos. Que mais? Deixa eu ver uma série grande, assim. Eu acho que a gente pode ficar nessas duas, porque agora eu também não leio muita série. Agora, você também tem livros que existe um tempo para serem escritos e você tem muitos livros no meio, mas são livros que são controlados lá pelo seu autor, que eu sempre uso como exemplo Desventuras em Série. Eu acho que todos os livros de Desventuras em Séries têm uma crescente muito grande em qualidade. São livros que eles não têm 900, 400, 500 páginas. Eles têm o mesmo público, o mesmo nicho que Harry Potter atinge, mas ele vai lidar com uma linguagem muito mais farsesca do que Harry Potter, né? Mas enfim, voltando a Harry Potter. Eu acho que é uma série muito legal. Eu acho que é uma série que claramente se divide em 3 fases dos 7 livros. Você tem o primeiro, segundo, terceiro, que é puramente fantasia, infanto-juvenil. Aí você tem o quarto e o quinto, que eu acho fantásticos. O quarto e o quinto livro de Harry Potter, pra mim, é o que vale a fama e vale o dinheiro que essa série gerou para a autora. Porque esses 2 livros, eles são brilhantes. E eu sei que o quinto livro é um livro um pouco mais problemático, porque é um livro que é o maior de todos, você tem uma introdução muito grande de personagens, é um livro que demorou muito tempo para ser lançado. Então eu sei que é um livro que é um pouquinho complicado para os fãs, que na sua época tinham o quê? 15, 16 anos, receber um calhamação daqueles com tantas novidades. E aí você tem o sexto e o sétimo livros, que pra mim são o lixo puro, gente. Assim, sério. Eu acho o sétimo. Eu acho que não, realmente, o 6 é ruim, mas o sétimo. O sétimo, meu problema com o sétimo é que ele é até mal escrito. É mal escrito. E não adianta Potterhead vir me xingar. Tô cagando. Tô cagando. Sexto e sétimo livros de Harry Potter são ruins e o sétimo é mal escrito, tá? Sinto muito se você não gosta da minha opinião. É só não ouvir o meu podcast. Mas, gente, é impressionante a queda de qualidade do quarto e do quinto, que são livros fantásticos e extremamente bem desenvolvidos, com uma riqueza de universo muito bem explanada, com uma evolução de personagem absurdo para o sexto e o sétimo livros. Eu não sei, eu não tenho informações sobre os bastidores do mundo da editoração inglesa para poder falar sobre o que pode ter acontecido. Mas eu acho que a senhora lá, que eu prefiro não falar o nome, a senhora lá sofreu sim a mesma coisa que George R. R. Martin está sofrendo, já que a gente está fazendo um paralelo aí com Song of Ice and Fire, que é uma pressão dos fãs para desenvolver a história e para não ter um espaço tão grande entre um livro e outro, como aconteceu com o quarto e com o quinto. E a ela, na pressão, também não sei qual a pressão que ela estava sofrendo dos editores dela, resolveu entregar o que dava para entregar ali naquele meio tempo. E realmente a qualidade é muito baixa. É só isso que explica uma autora que consegue criar uma trinca de livros de início muito boa, muito redonda, muito correta. 2 livros fantásticos. E aí vem com o livro 5 e 6, que são, pra mim, extremamente equivocados. É só isso que me vem na cabeça. Enfim, a gente não vai ter spoilers nesse episódio, tá? Porque acredito que todo mundo conheça, ou pelo menos tenha assistido os filmes do Harry Potter. Continuo achando que o quarto e o quinto livro são fabulosos. E a coisa que eu poderia destacar muito claramente nessa série de livros, que eu acho realmente que é o bombom fino de Harry Potter, é a criação de mundo. Eu bato muito aqui na tecla quando a gente fala de livros de fantasia, como os autores dos livros de fantasia atuais, eles não sabem criar o mundo em que a história vai se passar.
ou eles começam a criar infinitas... um mundo muito complexo, cheio de detalhes, com muitas regrinhas, regrinhas, regrinhas. E aí você faz cenas explanatórias, de uma maneira muito, muito não orgânica, né? Torna o livro chato. Aí você tem aqueles calamaços gigantesco que faz o pobre do leitor ter que decorar 1 milhão de micro regrinhas. É um saco. Eles fazem isso de uma maneira, hoje em dia, infelizmente, muito, muito chata. De uma maneira muito equivocada, de uma maneira burra, né? A senhora lá, ela não vai fazer isso. Ela leva os 3 livros, na verdade ela leva o primeiro, mas ela leva os 3 livros iniciais para fazer um estabelecimento de mundo muito bacana, muito legal. E ela tem uma sacada, que é uma sacada muito básica, mas quando é bem executado, que é o que eu sempre falo aqui, a ferramenta da literatura, a ferramenta do cinema, as ferramentas são sempre as mesmas há séculos e séculos. Muito dificilmente aparece uma ferramenta nova na narrativa audiovisual, na narrativa literária. Mas quando ela é bem utilizada, ela faz magia, cara. Salvo o trocadilho. E é exatamente o que essa senhora faz aqui com o livro 1, 2 e 3. E especificamente com o próprio personagem do Harry, onde ela cria um menino de 13 anos que sofre lá os seus maus tratos com os tios. E aí descobre que é uma criatura especial, que é um menino especial. E aí como ele não sabe nada daquele mundo, ele é o próprio leitor dentro daquele mundo, né? Isso a gente vê muito isso em filmes de Hollywood, onde você tem um mundo mágico, onde você tem uma situação muito louca, e aí você tem um personagem que não sabe de nada, e aí você vai ter um outro personagem que vai guiá-lo. Exemplo que eu sempre uso contra esse tipo de narrativa. Desculpa, contra esse tipo de situação de narrativa. A Origem. Existe um personagem do Elliot Page em A Origem. É engraçado eu estar usando o Elliot Page como exemplo para falar de Harry Potter da J.K. Rowling, mas enfim. O personagem do Elliot Page em A Origem, ele tá entrando lá nesse mundo que ele não conhecia, que é o mundo da manipulação dos sonhos. E aí vem o Leonardo DiCaprio, o personagem do Leonardo DiCaprio, e vai explicar para este personagem tudo o que ele precisa saber para entender aquele mundo. E quem é esse personagem? Nós assumimos, as pessoas que estão assistindo o filme, nós acabamos, então, entrando no papel desse personagem do Elliot Page para aprender, através do Leonardo DiCaprio, tudo que a gente precisa saber sobre aquele mundo dos sonhos. Quando a J.K. Rowling faz isso, mas ela usa o próprio protagonista, você tem a identificação do público de nicho dela, que é crianças, né? Crianças de 12, 13 anos de idade, 11, 12, 13 anos de idade. Você tem a identificação dos sentimentos desses pré-adolescentes de inadequação, de ninguém me ama, não sou entendido pelos pais, porque é nesse momento que Harry Potter se passa. No começo da pré-adolescência, onde você tá passando ali por um momento complicado da vida, e aí você tem esses sentimentos de inadequação, de que ninguém te entende. Então você já tem 2 identificações aí. E aí vem e ela dá a cartada final com a terceira identificação, que é: Harry, você é um mago, você é um bruxo. E, desculpa, gente, a pessoa que lê Harry Potter e escutar eu falando Harry, você é um mago, vai querer me matar. Mas enfim. You're wizard, Harry. Harry, você é um bruxo. E vem cá que eu vou te levar lá no Beco Diagonal e você vai fazer compras, eu vou te explicar tudo e você pode perguntar tudo pra mim. Então ela faz com esses 3 mecanismos, ela faz a criança, né, que tá acompanhando, que é o nicho de Harry Potter, se identificar e tomar aquele personagem como seu. E aí, então, essa criança inicia essa jornada por 7 livros. Isso é feito de uma maneira muito legal, muito legal. E o próprio mundo que ela cria é um mundo muito bacana. Quando ela pega nos 3 primeiros livros e coloca essa criança, esse leitor, num mundo mágico, porém num cenário controlado, que é o cenário de Hogwarts, que é o cenário da escola,
Aí, cara, ela tem o poder de criar o mundo que ela quiser de uma maneira extremamente orgânica, muito mais fácil, com uma explanação muito mais tranquila. É por isso que eu gosto muito desses 3 primeiros livros, que mesmo que eu não acho que são os melhores livros infantis da face da Terra, eles são, sim, livros muito legais, livros muito bacanas e que valem toda a fama que tiveram e é compreensível toda a fama que tiveram. Quando a gente vai para a segunda fase do mundo de Harry Potter, que é a fase do livro 4 e do livro 5, que aí os personagens estão no auge da sua adolescência, e aí ela dá a grande cartada, que é o retorno físico do grande vilão, que até então não era uma presença tão palpável na história, né? Você tem a cabecinha lá do professor, você tem o fulaninho lá que é amigo dele, você tem a Bellatrix, mas o menino não tá aparecendo. No momento que o Voldemort renasce, e aí você tem uma quebra ali da história, um divisor de águas dentro dessa história, dentro dessa série, acompanhando o crescimento do leitor, acompanhando os dramas desses leitores sendo transportados para os dramas dos personagens dentro do livro, né? Que você, além de ter que lidar com o Grande Senhor das Trevas voltando, você vai ter que lidar com tá afinzinho da menina, que na verdade é afim do carinha bonitão lá, Cedric Diggory. Aí, cara, ela mata a pau. Porque aí ela pega esse quarto livro, que é o meu favorito, na verdade, é o quarto. Aí ela vai fazer tudo isso nesse quarto livro. E aí, quando ela vem com o quinto, ela vem com uma nova fase. Ela vem com uma construção fantástica. Porque ela para e fala: você já conhece esse mundo muito bem. Você precisa agora. O grande vilão da história já tá aqui. Já é uma presença real, então agora a gente vai tornar tudo isso muito mais profundo, muito mais dark, e o caldo vai entornar. E aí ela faz uma coisa que eu achei brilhante no quinto livro, que é aprofundar o mundo que ela cria. Ela tira então esses personagens de Hogwarts, que é ali a sua caixinha de areia, né? O seu banquinho de areia, onde eles estão vivendo ali num ambiente controlado. E aí ela joga essas pessoas no mundo, onde elas vão ter a apresentação de muitos novos personagens. Você vai ter, então, uma introdução à politicagem naquele mundo, porque isso é muito louco, né? O mundo fantástico, o mundo da fantasia, ele não pode ser composto única e exclusivamente de varinha de condão e asinha de fada, né? Uma construção social é necessária. Só que uma construção social é muito mais complicada de demonstrar num livro do que uma varinha de condão e uma asinha de fada. E ela leva, se você for ver, 5 livros para mostrar isso. Todos os pormenores lá do Ministério da Magia começam realmente a pegar pesado a partir do quinto livro. E aí é quando você tem, para mim, o ápice da série Harry Potter. Porque aí você fala assim, ok, realmente isso aqui fez uma transição de um livro infanto-juvenil para um livro de fantasia quase dark, pesadão, político, tal. E aí você também tem, nesse meio tempo, a ascensão do Voldemort como sendo claramente uma alusão à ascensão do nazismo, onde você tem o estabelecimento de um Estado totalitário e fascista que persegue pessoas que não têm sangue puro, não é mesmo? Então você tem tudo isso. É por isso que, gente, eu não consigo entender gente que gosta de Harry Potter e vota no Bolsonaro. Mas enfim, isso é um outro papo e eu não vou trazer esse papo pra cá nesse podcast. Mas enfim. Então você tem esse momento ali do livro. E aí, todo esse mundo incrível que ela constrói cai. Vai à terra no sexto e no sétimo livro. Por que vai acontecer? O sexto e o sétimo livro são livros que são, como eu disse, mal escritos. Eu sinto muito, gente, são muito mal escritos. E isso não significa que a pessoa não sabe escrever histórias, não sabe criar histórias, porque existe uma diferença. Tem pessoas que criam histórias muito bem, imaginam mundos muito bem, imaginam grandes personagens, porém, contudo, entretanto, todavia, são pessoas que na hora de transformar aquilo em palavras, tem uma dificuldade. A J.K. Rowling só demonstra essa dificuldade, na minha opinião,
no sexto e no sétimo livros. E a gente vê isso muito claramente, por exemplo, lembra que semana passada, não, foi semana passada que eu falei do 2001 Odisseia no Espaço? Que eu falo assim, um autor normal vai escrever. Então, ele ganhou a possibilidade de viajar pelo universo sem precisar de uma nave. O Arthur C. Clarke, ele vai escrever. Então, ele não precisava mais de uma nave. Ele era a nave. Ele se tornou máquina. Entendeu? Existe uma grande diferença na forma em que é colocado isso no papel. O tipo de figuras de linguagem que são utilizadas, o tipo de ritmo de prosa, tudo isso é escrever bem o livro. Isso não significa, mais uma vez, que a história seja ruim, tá? Mas o livro é mal escrito. Falando especificamente do sexto e do sétimo livros de Harry Potter, são livros muito mal escritos. Muito mal escritos. O sétimo livro tem a Batalha de Hogwarts. Meu Deus do céu, tem umas horas que eu falo assim, gente, o que tá acontecendo? Cadê o editor pra ter falado assim, olha, reescreve isso aqui porque tá inteligível. Mas enfim, aí o que vai acontecer? Todo esse mundo incrível vai começar a ser simplificado em detrimento a situações e varinhas de condão e asinhas de fadinha que aparecem do nada. E aí tem 3 relíquias da morte. E aí tem 7 Horcrux. E não sei o que, não sei o que. Já, cara, vira um quest. Todo momento você tem que pegar um objeto mágico que apareceu do nada. E aí o desenvolvimento dos personagens é jogado no lixo. Sabe? Olha, um horror. Um horror. E só me leva a crer como ela tinha essa coisa de lançar. O primeiro Harry Potter é lançado em 1997, o último vai ser lançado em 2005. 2005? Deixa eu ver aqui, peraí. Desculpa, 2007, ela lança em 10 anos, né, os 7 livros. Se você for ver, é quase um livro por ano. Então eu consigo entender a pressão que esta senhora deveria tá sentindo. George R. R. Martin uma vez deixou escapar que ele não tinha mais prazer em escrever os livros de Song of Ice and Fire. E era por isso que ele estava com dificuldade de continuar o lançamento do próximo livro, que é o Winds of Winter. Porque a pressão do público, quando isso atinge o povão, que vira a massa de entretenimento e de geração de dinheiro, todo mundo vai pressionar. A editora vai pressionar, os empresários vão pressionar, os boletos vão pressionar, que já diria Stephen King, e o público vai pressionar. E aí eu fico pensando se essa senhora então não sucumbiu a essa pressão e lançou o que dava para lançar. Bom, essas são as minhas impressões sobre Harry Potter. Eu vou agora ter que entrar sobre a história da própria autora, porque nós sabemos que toda série é um pouco, todo livro é um pouco um reflexo de seu autor. Antes disso, vou soltar aqui uma vinheta para vocês. Oi, já o episódio continua. Mas antes eu queria agradecer a sua audiência e te lembrar que o Li no Livro é um podcast independente e sem patrocínio. Se você quer nos ajudar, por favor, compartilhe esse episódio com seus amigos. E estamos nos principais agregadores de podcast, inclusive agregadores gratuitos. Obrigada! Pois enfim, J.K. Rowling, que na verdade se chama Joanne Rowland, e ela botou o K ali porque supostamente os editores dela falaram que meninos não iriam querer ler livros infantis escritos por uma mulher. Eu não tenho nenhum tipo de dado sobre isso na década que ela escreveu Harry Potter, tá? Porque ela, mais uma vez, ela vai lançar Harry Potter em 97. Eu não tenho dados sobre se na década de 90 como tava aí essa aceitação do público infantil masculino quanto a livros de fantasia infanto-juvenis escritos por mulheres, tá? Então não posso falar se realmente ela está falando sério ou não. Existem pessoas que dizem que ela colocou o K ali para emular J.R.R. Tolkien, que é a mesma coisa que o George R. R. Martin fez também.
Todo mundo quer emular o Tolkien, porque o Tolkien, gente, é o papa do mundo da fantasia. Todo mundo quer ser Tolkien. Todo mundo quer ser Tolkien. Infelizmente, é a verdade. Não duvida... Desculpa, gente, se vocês estiverem ouvindo som de fogos de artifício. Não sei porque estão soltando, mas enfim. Infelizmente, essa é a verdade. Se não tem muito pra onde correr, ele é o grande papa do mundo da fantasia. RPG existe por causa dele. Os hobbits precisaram correr pra que, sei lá, o Tyrion Lannister andasse, entendeu? É isso. É Tolkien. E então não tem muito pra onde correr. Então, se ela se diz, né, que ela colocou isso só pra emular Tolkien, eu também não vou julgar a moça. Que talvez eu faria a mesma coisa. L.K. Leão, tá ligado? Enfim. Ela nasce em 1965 e quando ela resolve, ela tem a primeira, o primeiro vislumbre da ideia de Harry Potter é o ano 1990, quando eu acho que ela tá em Manchester. Que ela é uma mulher inglesa. E aqui a gente tem o primeiro problema. Existe um senhor, não sei se vocês conhecem, chamado Neil Gaiman. Neil Gaiman, ele é um quadrinista, nós temos aqui já um episódio sobre Neil Gaiman, sobre um livro de prosa do Neil Gaiman, e tá aí séries da Netflix sobre o Neil Gaiman, né, sobre o Sandman, que é maravilhoso, por sinal. Aliás, eu tenho esse arco. Beijo, Sérgio, que me deu Prelúdios e Noturnos de presente. Enfim, e o Neil Gaiman, ele, em 1990, especificamente, ele vai lançar um livro, pequenas histórias em quadrinhos, chamada Os Livros da Magia, que conta a história de um menino chamado Timothy Hunter, que nasceu para ser o maior mago da Terra, e ele tem 13 anos de idade, e ele usa óculos, e ele tem uma coruja. Eu posso afirmar 100% de certeza que J.K. Rowling copiou? Não posso. Porém, existem ali indícios muito fortes de que pelo menos houve uma inspiração, tá bom? E o tempo casa, né? Porque ela fala assim, eu tive a ideia, brotou. Ela literalmente fala isso, assim, brotou na minha cabeça a ideia para Harry Potter em 1990, mas eu só vou escrever em 97. Só que os livros da magia existem desde janeiro de 90, né? Aliás, são livros... Em 92 ganha o Eisner. Livros da magia ganha o Eisner de melhor quadrinho. Então, e o Neil Gaiman é muito famoso na Inglaterra. Então, assim, eu tenho cá minhas dúvidas que é impossível esta senhora não ter tido contato com Timothy Hunter e ter sofrido uma leve inspiração. E assim, gente, eu não tô falando que isso pode ter sido de má fé, tá? Exemplo. Quando eu vou... Ai, gente, não acredito que eu vou confessar isso pra vocês, mas enfim. Quando eu tô sem sono, que é muito raro eu estar sem sono. Sou uma pessoa que eu bato a cabeça no travesseiro e eu capoto. Mas quando eu não estou com sono, uma coisa que me ajuda a pegar no sono é criar uma história na cabeça. E é sempre a mesma história. Que é uma história que eu não vou contar, porque não vem ao caso. Mas é sempre a mesma história, que é uma história de ficção científica, que eu fico criando na minha cabeça. E já faz muitos anos que eu faço isso. Então, essa história que começou com um negocinho ali, uma sinopse, hoje em dia é grande, tal. E aí, uma vez, eu fui contar pro meu marido, porque a gente tava sem sono, a gente tava conversando no escuro, assim. 1 da manhã já, de uma quarta-feira. E eu falei assim, então eu faço isso. Ele, então me conta a história que você cria e tal. E aí eu contei pra ele. E aí, no meio da eu contar a história, aí ele parou e falou assim, mas Lívia, isso é Duna. Ele falou assim, mas Lívia, isso é Duna, pelo amor de Deus. E eu nunca tinha percebido que, na verdade, a história que eu criava, entre aspas, na verdade era uma adaptação feminista de Duna. Então eu não posso dizer que talvez isso que tenha acontecido com a J.K. Rowling. Entendeu? Ela leu os livros da magia, talvez em 1990 ou 92, ficou com aquilo na cabeça, anos se passaram, porque até ela lançar Harry Potter vai acontecer muita coisa na vida dessa senhora, ela vai perder a mãe, aí ela vai pra Portugal, ela se casa, ela tem uma filha, ela divorcia, o marido dela supostamente batia nela, ela precisou ter uma ordem de restrição, enfim,
tantas coisas vão acontecer na vida dela que muito provavelmente esta história fica internalizada, mais perdida. E aí, quando ela vai escrever Harry Potter, brota do inconsciente dela isso. Não vou botar a mão no fogo? Não vou botar a mão no fogo. Mas é possível acontecer. O que eu queria endereçar aqui sobre a J.K. Rowling antes de terminar o episódio? A J.K. Rowling, ela é, hoje em dia, considerada o que a gente chama de feminista radical trans-excludente. Por quê? Ela vai falar contra os direitos das mulheres trans. Mulheres trans são mulheres que nasceram com um sexo biológico masculino, porém se identificam com o sexo biológico feminino. Algumas vezes elas não fazem operação, mas elas acabam no final transicionando de um corpo masculino para um corpo feminino. Através de operações, através de hormônios, enfim. A J.K. Rowling várias e várias vezes deixou muito claro que para ela esse tipo de mulher não é mulher de verdade. E daí a gente tem esta nomenclatura, feminista radical trans-excludente. Porque, segundo ela fala contra o direito das mulheres trans. Gente, eu tô falando muito devagar porque eu sempre, nessas situações, eu tento escolher palavras, tá? E olha que eu sou uma pessoa que dificilmente escolhe palavras, porque eu só falo. Mas, enfim, eu não quero ofender ninguém. Ela diz, nesse momento, que chamar uma mulher trans. É que é muito difícil pra mim falar mulher trans como se fosse um homem, porque pra mim mulher trans é mulher, né? Não devia nem se chamar trans, é só mulher. Mulher, nasceu mulher, se identifica com mulher, é mulher. Pra mim é isso. Porque vá por mim, como uma mulher cis que nasceu mulher e se identifica, que nasceu com gênero feminino, biológico feminino, e se identifica com esse gênero, ninguém é mulher porque escolheu. Ninguém. Porque a nossa vida na sociedade, ela é composta por muitos problemas, muitas humilhações, muitas injustiças. E a nossa vida biológica é composta por muita dor. Então, assim, ninguém escolhe ser mulher por livre-arbítrio. Você nasce mulher. Você nasce mulher no momento em que você se olha no espelho e se identifica como uma mulher. Simone de Beauvoir tá aí para falar isso. Certo? Então, a mulher trans é mulher. Ponto. Ponto. O homem trans é homem. Ponto. Para a J.K. Rowling, não. Ela diz que quando você chama uma mulher trans de mulher, você está, na verdade, tirando os direitos de mulheres cis, né? Mulheres cis, que biologicamente nasceram com gênero feminino. E você está, então... ela fala uma coisa horrível. Ela fala assim, você está, então, abrindo espaço para um homem. Ai, gente, é uma fala extremamente equivocada. Ela usa o fato que ela foi vítima de violência sexual e violência física do primeiro marido dela como uma forma de justificar o fato que ela não quer mulheres trans perto dela, ou que ela não acha que mulheres trans são mulheres de verdade. Eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou psiquiatra para saber se esse fundo de trauma, levando em consideração que ela se casou novamente com um homem, pode ser real ou não. Eu não sou. Eu sou uma vítima de violência sexual. Isso não me impediu de casar, de ter relacionamento com meu marido, sexual com meu marido, de amar meu marido, de querer ele do meu lado. Mas sim, isso me deu um pouquinho de agonia de homens em geral me tocando. Eu não gosto de abraçar amigos homens hétero, por exemplo. É uma coisa minha. Isso teve esse fundo, esse meu problema veio com o estupro que eu sofri? Não sei. Não sei. Faço terapia para saber. Mas não, em nenhum momento isso faz com que eu olhe para uma mulher trans e fale assim, sai daqui porque você é homem. Eu, particularmente, não tenho essa visão e eu consigo claramente ver uma mulher numa mulher trans. Mas eu não sou J.K. Rowling, né? O fato é que esse tipo de posicionamento da J.K. Rowling fez com que outras coisas que ela viveu fossem
apagadas, como por exemplo, ela é uma mulher que doou muito seu dinheiro, ela é uma mulher que teve apoiou muitas causas de pobreza, de fome, tal, tal, tal. Mas eu queria muito. Eu não tô passando pano pra J.K. Rowling, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu acho que a gente sempre precisa entender, principalmente agora que as eleições estão se aproximando, né? Enfim, que o ser humano ele é cinza. O ser humano não é preto, não é branco. O ser humano é cinza. E é muito importante a gente entender que não importa quantas coisas boas você faça, se você faz coisas ruins. Porque as coisas ruins vão machucar pessoas. E principalmente quando essas coisas ruins falam sobre a retirada de direitos básicos, direitos civis de pessoas que só nasceram. E que elas não escolheram passar por aquilo na vida delas. Então, assim, não adianta você rezar e depois você falar mal de gays. Não adianta você doar para os pobres e você falar contra mulheres trans, tá? Muito louvável da sua parte se dedicar a uma religião, muito louvável da sua parte ajudar os mais pobres, mas isso não apaga toda a dor que você causa às pessoas quando você prega a retirada de direitos dessas pessoas apenas existirem, tá bom? Isso é pra você, J.K. Rowling. Espero que... J.K. Rowling fala português, tá? Morando em Portugal, então fala português. É capaz de entender isso daí que eu acabei de falar. E aí, senhoras e senhores, muito obrigada por este Li no Livro especial de quinta-feira, Harry Potter. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.